Fala, povo de Deus, bom dia, graça e paz. Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Hoje um dia muito abençoado para você. Você vai receber uma palavra encorajadora, muitas orientações aí na área de oração. Hoje é dia de falar sobre guerra espiritual, mais um podcast. Você sabe que aqui no canal Osvaldo Lobo, nós tratamos muito sobre libertação, guerra espiritual, cura da alma, mas da Bíblia Sagrada. Aqui a gente fica dentro da Escritura Sagrada para que você não se desvie em nenhum momento da verdade. Que o nosso papel não é polemizar, mas é esclarecer, é te ensinar uma vida nos propósitos do Senhor. Eu tenho um convite para vocês de 15 a 17 de maio. Aí, ó, 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba, nós vamos ter um curso presencial. Uma imersão em guerra espiritual, batalha espiritual. Você vai receber muitas ferramentas, você vai ser capacitado. Não deixe de ver, as inscrições já estão abertas. Você tem lá duas modalidades, dois planos: hospedagem completa, com alimentação para você que não é de Curitiba, e também para você que é de Curitiba, mora aqui na região, tem onde ficar, você pode somente fazer a inscrição e participar. Lembrando que as vagas são limitadas, já está aberto, já estamos aí para finalizar. Vai ser um prazer, uma alegria receber vocês aqui. Site www.institutoexodus.com. É aqui que você faz a inscrição, não fique de fora. Você vai mergulhar, a gente vai mergulhar juntos no ambiente da vitória dentro da guerra espiritual. Nós também temos livros, também no mesmo site, www.institutoexodus.com. Hoje estamos aqui com a Autoridade sobre as Trevas, o discernimento espiritual. Vou falar um pouquinho sobre esse livro hoje, Autoridade sobre as Trevas, quando a gente vai tratar sobre oração de fé na guerra espiritual. Mas tem muito mais aí: proteção espiritual, blindagem contra as trevas, estágio de guerra, intercessão em chamas, sangue nos umbrais, casa de paz, o alvo, cura e libertação da família, discernimento espiritual. É muito mais para você, tá bom? Se você quiser fazer os cursos à distância, cursos.pastorlobo.com. Tem a modalidade mensal, a gente chama de plano prêmio. Você paga uma mensalidade bem pequenininha, tem acesso a todos os cursos, com todos os certificados, com todo o material, videoaula. Você pode acompanhar pelas apostilas digitais. Você pode, em alguns casos, até baixar alguns cursos, né? Todo curso fica à tua disposição. E também tem os cursos que você compra ele para você baixa ele e fica com ele para sempre. Amém, gente? Amém, vamos lá, amém. pastora Fabíola. Vamos começar hoje falando sobre oração, a oração de fé na guerra espiritual. E a oração é realmente, eu poderia dizer que é o que é mais importante realmente, porque a oração é a nossa conexão com o Pai, é a forma como nós vamos falar com Deus, convidar Deus para batalhar as nossas guerras. E é uma área onde os cristãos, de uma forma geral, nós vamos deixando essa arma de guerra por diversos fatores, por cansaço, por negligência, às vezes falta de tempo. E a nossa vida constantemente, diariamente, nós recebemos, estamos sujeitos a vários tipos de situação. E todas as situações, nós precisamos sempre chamar o Senhor para nos guardar, convidar o Senhor para batalhar as nossas guerras, para estar com a gente. E nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos negligenciando e querem ser vitoriosos. Então a oração é fundamental e a gente não pode deixar de ensinar sobre a oração, porque isso é o nosso alimento diário, né? Isso tem 3 pontos aí sobre a oração que você falou que são importantes. Número 1, você sempre vai ter problemas. O quarto de guerra, lembra do filme Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. Vamos fazer uma live ensinando o povo a fazer quarto de guerra? Vou fazer. Preparar a próxima casa. que a gente vai fazer, como você preparar um quarto de guerra. Qualquer casa pode ter um quarto de guerra. Não precisa ter um. Eu vou ensinar vocês. Número 2, a oração ela é aprendida. Os discípulos vão chegar para Jesus e vão falar assim: ensina-nos a orar. E número 3, a oração ela depende de algo chamado fé. E o personagem bíblico que é chamado de pai da fé é Abraão.
E Abraão, ele está numa situação que é extremamente desconfortável. Porque ele tem 90 anos, a mulher dele tem 99, ele tem 99 anos, a mulher dele tem 90 anos, e ele tem uma promessa de ser pai. E aí Deus visita ele em Gênesis 18, 14, e diz assim, há alguma coisa impossível ao Senhor? É interessante. Não há nada impossível. A resposta é retórica, né? É uma pergunta retórica. Chama de pergunta bumerangue, ela vai e volta. Na verdade, a pergunta é uma afirmação. Por acaso alguma coisa impossível, Senhor? Então, sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Impossível. A fé, a oração da fé, entra no lugar de todas as possibilidades. E essa fé, como você falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus gosta disso. Essa é um encorajamento do cristão. Então, quando para nós, seres humanos, estamos diante de uma situação que para nós é impossível e nós convidamos Deus, nosso Pai, ele pensa assim, opa, meu filho está contando comigo. Ele está me chamando, ele quer que eu faça parte dessa história. Porque Pastor Lobo sempre nos ensina assim, ó, ele fala assim, se você quer comprar um carro grande, um carro bom, e você tem dinheiro, o carro custa 100, 200, 300 mil reais, você vai lá e compra. Você não precisa orar. Né? Você vai lá e compra porque você tem o dinheiro, que é ali a moeda da compra. Mas se você não tem, fala, Deus, eu quero, eu gostaria, eu preciso, eu creio. Eu queria e tal, mas eu não tenho, mas o Senhor tem, o Senhor é meu pai. Aí Deus pensa assim, meu filho, ele está me pedindo, eu vou entrar nessa história. Então Deus se alegra muito quando nós levamos até ele, nós participamos ao Pai, os nossos desejos, as nossas conquistas, o que nós queremos, o que nós almejamos, onde nós queremos chegar, não fazemos nada independente. Por que Deus se alegra da fé? Porque a fé vê o invisível. Ninguém vê Deus. Ninguém nunca viu a Deus. A Bíblia diz isso. Ninguém, quando Abraão, quando Moisés quis ver Deus, Deus falou assim, você não pode me ver não. Eu vou botar você na fenda da rocha, a minha glória vai passar, porque Deus é absolutamente santo, a gente é absolutamente pecador. Se alguém vê Deus, ele é fulminado. É por isso que esse corpo que a gente tem é impossível. Deus é invisível, mas a fé enxerga um Deus que é invisível. Ele não vê, mas ele crê. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 16, em Gálatas, capítulo 3, em Hebreus, em Abacuque, né? Paulo não escreveu Abacuque, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, diz que sem fé é impossível. Sem fé, aquele que crê, ele não crê naquilo que ele vê, ele crê naquilo que ele não vê, mas que é possível. Jesus vai dizer, em Marcos 9, 23, eu preguei quarta-feira, passada agora no culto de libertação, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então aquilo que você acha, poxa, é impossível na natureza, na vida natural, na vida real, a realidade espiritual, ela também é possível quando a pessoa crê. Então a gente tem que orar com fé. Agora vamos esmiuçar mais um pouquinho, aprofundar nessa área da oração, porque a gente tem que se preparar, a gente tem que preparar o ambiente da batalha, preparar o ambiente da guerra. Vamos contar aqui como é que a gente faz a nossa... É porque o povo está aqui e não entende. A gente faz a oração do impossível, né? A gente tem um negócio que é meu e da Fabíola. Nós começamos com isso há quase 20 anos atrás, em 2006. Eu ouvi uma mensagem, eu falei, quer saber? E eu comecei a organizar a oração escrevendo. Eu escrevo mesmo. A gente tem as chamadas orações impossíveis. Eu tenho lá as orações de 2006, 2007, 2000. Não é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que eu não posso fazer. Não é aquilo que eu tenho capacidade, é aquilo que eu sou incapaz. Não é aquilo que eu tenho competência, é aquilo que eu sou incompetente. Não é aquilo que eu consigo, é aquilo que eu não consigo. Se Deus não fizer, eu não faço. Aí eu pego e faço as chamadas orações do impossível. E aí a gente começou com isso, né, Fabíola? Isso, como tem trazido respostas. Sim, porque ali é uma forma que a gente lembra. Gente, tem muitas pessoas que elas fazem uma oração hoje,
durante um mês, durante uma semana, às vezes é até uma situação que ela está passando. Ela ora ali, e às vezes por ela achar que ainda não ter alcançado, ela acaba desistindo. Esquece aquilo para lá, deixa para lá. Gente, mas a persistência, o perseverar, isso é fundamental, porque a gente sabe que Deus, ele trabalha dentro do tempo. Há um tempo para ele trabalhar, há um processo para ser seguido. E como o pastor Lobo aqui falou, de nós escrevermos os nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que queríamos alcançar, teve coisas que muitas vezes não aconteceram naquele ano, naquele tempo, e muito menos da forma como a gente queria, mas aconteceram no tempo de Deus. E depois, quando a gente pega, como é bom também você escrever, você lembrar dos seus sonhos, primeiro se agradecer. Puxa, isso aqui Deus já me deu, eu já conquistei. E outras coisas que você até esquece que orou, esquece que recebeu, esquece de agradecer. E interessante é quando você vai lembrando, você escreve lá, a gente ora junto, né? Isso é uma questão, claro, eu expliquei sobre resistência espiritual. Numa live que eu fiz atrás aí, eu falei sobre, por exemplo, Daniel ora 21 dias, até que veio uma resposta. Ele não queria nenhum milagre, ele só queria uma resposta. O que está acontecendo? Então o anjo vem falar com ele. Agora, é bom a gente olhar para trás, tem coisas que a gente pede, que a gente coloca como impossível, e depois de cumprir, você fala assim, puxa, eu pedi tão pouco para Deus. O nosso Deus é tão generoso, tão exuberante, tão poderoso, que aquilo que a gente pede para Ele, quando a gente olha para trás e vê o que Ele pode fazer, e vê a gratidão, você se anima a crer que Deus pode fazer ainda mais. E a gente aprende também a grandeza do nosso Deus. Né? Você já passou por uma experiência assim, você pediu uma coisa, de repente você fala, meu Deus, eu podia ter pedido mais, porque meu Deus é tão grande, para Ele não há impossíveis. Isso gera muito encorajamento. Então, quando a gente vai preparar um ambiente de guerra, então a primeira coisa que a gente faz, a gente sempre se reveste da autoridade de Cristo e da armadura de Deus. Então, eu quando começo a orar, eu estabeleço o trono de Deus, o reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, naquele ambiente que a gente está orando. Sim. A gente declara a presença do Espírito Santo, a gente convida, né? Então, por exemplo, eu gosto de orar com minha esposa, porque ela conhece meu coração, ela conhece alguma dificuldade, alguma agonia que a gente está vivendo junto, e a gente convida o Espírito Santo para que ele me conduza a confessar pecados. É muito interessante isso, né? Você convida o Espírito Santo a ter liberdade para te conduzir na oração. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ajuda em oração, com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus nos ajuda porque eles não convencem do pecado, da justiça, do juízo. Quantas vezes nós fazemos orações de confissão juntos? Quantas vezes a gente diz para Deus aonde a gente está falhando, aonde a gente não está crendo, aonde a gente está sendo resistente, aonde a gente está sendo desobediente. Auxiliamos, ajudamos um ao outro nesse processo. Tua mulher, tua melhor amiga, ela vai dizer para você, o teu marido é o teu melhor amigo. Amor com certo, o melhor para mim está nela. O melhor para ela está em mim. Se a gente crescer junto, se a gente caminhar junto, se a gente viver em santidade junto, se a gente viver em pureza junto, se a gente viver em fé junto, a gente decola. Não tem competição. Quando ela chega para mim e diz assim, amor, tem algo que você falou, tem algo que você pregou, tem algo que você fez, ainda que você fale, pô, já não aguento, estou fazendo mais. Ela está querendo o teu melhor, e eu conserto isso. Às vezes eu fico chateado e falo assim, pô, você tem razão. Você tem razão. Então essa humildade leva a gente para perto de Deus. Às vezes eu falo para ela a mesma coisa, amorzinho, vamos consertar isso. Nós estamos aqui gerenciando mau tempo, remindo mau tempo, nós estamos tratando mal de algo que Deus nos confiou. Então, um chama a atenção do outro, não é para a gente ser chato, crítico, é para a gente consertar. Então a gente confessa junto o pecado, a gente pede para o Espírito Santo convencer a gente do pecado. Ontem eu cheguei em casa, levantei muito cedo ontem, já saí, né? Acho que levantei 6 da manhã, já estava, fui para a rua, Aí quando voltei em casa, voltei depois do almoço,
Eu falei, e aí, como é que foi amanhã? Já fiquei marchando. Você falou, né? Tava marchando em guerra, tava guerreando aqui. Sai em casa, a gente pega, ora pela casa inteira, sai andando. Não é orar pela casa, pela estrutura. Não é isso, pela engenharia, pelo tijolo, não é isso não, gente. Orar para que a casa seja o lugar da presença de Deus. Verdade. A gente tem que aprender a estabelecer a autoridade do Senhor. Né? Aonde a gente chega, a gente diz, Pai, seja nesse lugar, estabeleça a autoridade do Senhor aqui. E a nossa casa também é assim. Os cristãos negligenciam muito no ambiente do lar, e é no ambiente do lar dele, é ali que é onde eles são o quê? Consolidados, onde eles são aquietados, onde a família, tem pessoas que acham e até são, só na igreja são boas pessoas, só na igreja tá tudo bem. Não, você vai para sua casa é o seu ambiente, o ambiente onde você vive, onde é a família é um princípio que o Senhor estabelecido pelo Senhor. Instituição divina. É ali, então ali você tem que entrar na sua casa e declarar: o Senhor está presente nesse lugar, que aqui o Espírito Santo esteja presente, que haja paz, chama os dons do Espírito ali para aquele lugar, traz ali a presença, proporciona tudo isso na sua casa. Se você convidar Deus, Ele vem. Se você convidar o Espírito Santo, Ele vem. Se você convidar Jesus, Ele vem. Ele não vai se negar a isso. A gente se separou de Deus no Éden, por causa de um pecado de um homem. Então hoje, como é que Deus restaurou isso? Enviando Jesus. Você tem que entender, Deus não quer ficar longe de você, Deus não está zangado com você, Deus não está decepcionado com você. Ele já sabe que você é pecador. Ele já sabe que a tua mente tem mau pensamento, tem mau desejo. Ele já sabe, você não pega Deus, você me surpreendeu, olha, você me enganou. Deus já sabe, e foi pelo fato de Deus saber disso, que Deus envia Jesus pra gente, para ligar a gente, para religar a gente. Agora, quando você fala de oração, a gente tem que entender o seguinte: ore em voz audível. Eu sempre ensino isso. Ore em voz audível. Eu oro com o olho aberto, com o olho fechado, pode orar de joelho. Você vê na Bíblia Jesus orando de joelho. Você vê Jesus orando no Getsemane. Você vê Jesus orando agoniado. Você vê Jesus orando na cruz. Na cruz ele ora. Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está orando. Você vê Elias orando. Parece que ele está acocorado com a cabeça entre os joelhos. Você vê gente orando, caminhando. Você não vê Elias orando, caminhando? Aí tem gente que bota uma regra de oração só de joelhos, só de... Gente, você pode orar no carro, no chuveiro, vestido, de calção, você pode orar sentado na mesa, você pode orar do jeito que você quer. Gente, a oração tem um destino, sabe? Você escreve uma carta, remetente a você, destinatário. O destino é o Pai. Quando você orar, chame Deus de Pai. Essa é uma oração entre um filho e um pai que ama o filho. Agora, o que você não pode? Não pode é deixar de orar, né? E ficar repetindo. Aí, gente, Jesus dá um modelo. Fica o modelo do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. O modelo é o quê? Paternidade. Você está orando, você tem que saber que você tem um pai que está no céu. Jesus toda hora repete isso, não repete? Eu e o Pai somos um. Qual de vós que é mal, não sabe dar boas coisas aos nossos filhos? Quanto mais o Pai que está no céu, Mateus 6,25, vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Jesus, ele está uma relação com o Pai toda hora. Né? Agora, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é... Então ele tem, número 2, santificado seja o vosso nome. Você tem que entender a questão do nome. Eu vou fazer uma podcast sobre nome, sobre o poder do nome. Por que o nome de Jesus é sobre todo nome? Por que Deus se importa? Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Por que o nome de Jesus foi elevado? Você tem que saber o seguinte, que o nome, ele dá intimidade. Eu conheço o nome da Fabíola, ela conhece o meu nome. Eu conheço o nome aqui do Léo, que está aqui fazendo com a gente. Isso cria entre a gente algo chamado intimidade. A oração, gente, é um momento de intimidade. Entendeu? Santificado seja o vosso nome. Separado de tudo. Santificar é separar, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. A oração, gente, ela liga o reino do céu à terra. Jesus explica isso. Mateus 16, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E essa parte, né, que seja feita a tua vontade. Nós estamos Obediência. assim, é obediência e dizendo, Senhor, o que o Senhor fizer é muito melhor do que o que eu quero. Se eu fizer, mas que seja feita a tua vontade, não a nossa. É uma parte interessante. Essa oração do Pai Nosso, que é um modelo... Que o pessoal reza. Que é um modelo, como o pastor falou, realmente ela é um modelo para ser seguido, né? Item por item, frase por frase, mas ali nós podemos nos abrir, nos aprofundar de uma forma grande. Né? Essa oração que liga o céu e a terra, quando eu falo reza, são repetições que Jesus chama de vãs repetições. Deus não ouve, é interessante como é que Deus ouve a sinceridade do coração. Pessoa que pensa que para orar tem que fazer um curso de teologia. Não, gente. Quando você quer pedir alguma coisa para o teu pai, tu é pequeno, o que tu faz? Tu vai no colo dele, pai, quero comer, quero um sorvete, me ajuda, me socorre, estou com medo, me cobre aqui, você está deitado na cama, está no escuro, pai, o que é? Estou com frio, me cobre, ainda mais aqui em Curitiba, daqui a pouco chega o inverno, né? Aí vem o frio. Então, número 4, o pão de cada dia nos dá hoje. Gente, presta atenção nisso. Fala sobre simplicidade daquilo que a gente pede. Você pede pão, você não está pedindo uma picanha, não está pedindo uma costeleta de porco ao barbecue, você não está pedindo um sushi, você não está pedindo $1 milhão. Ele está falando sobre que nós podemos pedir até aquilo que a gente acha que a gente conquista com facilidade. Se você pode pedir o pão, você pode pedir qualquer coisa. Então, é uma relação entre aquele que tem com aquele que não tem, aquele que pode com aquele que não pode. O pão de cada dia é o que há de mais... Você não sobrevive sem pão, sem a comida na mesa. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdão, perdoar as nossas ofensas. Uma pessoa sem perdão é uma pessoa amargurada e violenta. Qualquer pessoa que você vê na internet aí, o cara é um estúpido, ele é um grosso, pode reparar nisso. A pessoa sem perdão, ele é violento, ele quer agredir, ele vive uma guerra dentro dele. Não só o perdão que ele não tem, quanto o perdão que ele só nega para os outros. Eu não vou te perdoar, eu não me perdoo. O perdão é a chave da liberdade. E por último ele diz, mas livra-nos do maligno. Eu quero convidar você, de 15 a 17 de maio, eu vou dar um curso aqui, uma imersão em guerra espiritual, para você entender como esse ser maligno, ele vai tentar, ele é ignorado. Ah, não existe, o diabo não existe. Tá bom que não existe. Tá bom. Vem nos cursos de libertação para você ver se não existe. É um ser perverso que anda debaixo de uma cobertura de escuridão, trazendo tragédia, desgraça, sofrimento, morte. Você tem que aprender não só a lidar com ele, escapar dele, mas vencer ele, derrotar ele, expulsar ele da sua vida. De 15 a 17 de maio, inscrições. Tem uma bênção, está aberta, não percam. Tá bom? E falando ainda sobre preparação desse ambiente, é importante também, olha, numa hora de oração, você vai começar uma oração, você vai ali começar um propósito, vai orar, você estabelecer a autoridade do Senhor e você repreender todo espírito de confusão, declarar paz naquele lugar. O momento de oração é o momento onde as coisas precisam estar em paz. Tem muito lugar onde criança, é tudo falando, aquela confusão, e a oração é muito legal, gente, o papai e a mamãe convidar as crianças para orarem. Isso aí não tem, isso aí tem que ser, porque ensino. Eles vão aprender, né? E aí aquela oração com as crianças é um momento diferente, mas você não pode negligenciar de ter o seu momento, como o pastor Lobo falou aqui, o casal, o momento a sós. Tem que ter também o momento que só a esposa, ou só o marido, só eles vão orar, vão ter aqueles momentos, porque são diferentes. Às vezes tem outras coisas que querem colocar diante do Senhor. Mas a casa, esse ambiente, ele tem que ser preparado, tem que ser acorrentado todo o espírito maligno mesmo ali, porque o diabo, ele fica ali ao redor e ele fica querendo travar, arrumar aquela confusão toda. Ele não quer que as pessoas orem. Eu não sei se alguém aí já teve
teve experiência. Gente, você começa a orar, aí começa a confusão acontecer. É um que chora, é um que sei que, a campanha que toca, é o portão, é um que chora, é um que não... É o vizinho, é a mãe, aí o outro que tá bravo, é a criança, quem tem adolescente que não quer ir, vai... Então, é importante você preparar e declarar que ali agora, é do Senhor aquela casa, e acorrentar o inimigo, fazer ele calar a boca, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos espirituais. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Quebrar realmente toda a fortaleza na mente, para que não seja algo... Aqui o pastor falou até de uma oração Pai Nosso, que o Senhor nos ensina a orar. Para que ela não fique repetitiva. Mas, como gente, esqueleto, né? Tem gente que às vezes começa a orar e fica tão mecânico assim o negócio, e aquela confusão. Não pode ser assim. Você tem que preparar aquele ambiente de adoração. Quando a gente fala sobre preparar o ambiente, você tem que orar. Eu sempre falo, ore voz audível. Não precisa gritar pela casa, não precisa acordar os vizinhos, não precisa... Mas orar em voz audível é destronar. Você desautoriza, você destrona todo o principado, toda a potestade da vida das pessoas, ou de operação, de engano. Você tem que acorrentar, você tem que dizer, em nome de Jesus, eu aprisiono, eu acorrento todo espírito imundo. Tem gente que não consegue orar, nunca tem tempo para orar, nunca consegue. Quando vai orar, ele, hoje nós vamos orar, chega em casa... Ou ele está cansado, ou no meio do caminho recebe uma notícia, ou ele começa a brigar. Nós temos um time de intercessão na igreja, gente. É um time maravilhoso. Esse time, ele não nasce por acaso, ele é treinado. A gente começou lá na igreja há 6 anos, né? Há 6 anos, Deus me convidou, eu recebi um convite para ser pastor-presidente da Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba. E a minha igreja sabe que dentro da minha vocação tem uma chamada para libertação, para guerra espiritual, para cura, também para a palavra profética, também para pregação da palavra, também para o ensino. Eu tenho um ministério que Deus me deu. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi estabelecer o Ministério de Intercessão da nossa igreja. Eu tenho, inclusive, um curso na plataforma curso.pastor.com, que é um curso de intercessão, chama-se Intercessão em Chamas. Também tem um livro lá no institutoexodus.com, e eu ensino a orar. Então, nós pegamos essa prática da intercessão, levantamos junto, na época era a doutora Annelise, que hoje está em Portugal, né? Aí... Esse time de intercessores hoje é enorme. Mas não foi algo que caiu, assim, foi sem querer. Foi estratégico. Nós demos um curso, demos outro curso, fizemos um treinamento, abrimos uma classe, abrimos ensino, treinamos a pessoa. Hoje, gente, nós devemos ali ter em torno de 80 intercessores. Então, quando você está vindo para o culto, tem um time orando por você. Por quê? Você sai de casa. Aí o teu filho, que você terminou de arrumar, você deu o café da manhã, ele derrama o todinho, ele derrama o macarrão, ele se suja, o marido recebe uma notícia ruim, aí ele já não quer ir para o culto, você não pode ir sozinho, ou então um filho adolescente faz visita, é um pau, você pega um engarrafamento. Gente, é um negócio. O mundo espiritual vai fazer de tudo para você não se encontrar com Deus. Vai fazer de tudo para você não querer ir na igreja. Eu não preciso disso. O mundo espiritual é perverso. Ele é maligno, ele é brutal. O sistema maligno, ele é desonesto. O que a intercessão faz? A intercessão, ela já está orando pelo teu dia. Então a intercessão levanta
orando para que você tenha um dia feliz, um dia abençoado, que você resista às resistências do diabo, que você vá para a igreja, para que Deus fale contigo. Você acha que eu venho aqui para a live e eu não oro? Você acha que eu venho para um podcast e a gente não ora? Gente, no final das contas, eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Tem muita gente pensando que não é para ser da igreja A, da igreja B, da religião A, B, não importa isso. Importa é você ter uma aliança com Jesus. A única maneira de você chegar em Deus é por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a oração da intercessão, ela desautoriza, né? Agressões em casa de palavras, violência. É um espírito mesmo de confusão, gente. Ele se trava assim, de repente mesmo, tá tudo bem, daqui a pouco vem aquele espírito de confusão. Nós vamos fazer, hoje a gente não vai conseguir, mas a próxima live da gente, nós vamos fazer uma live sobre como construir um quarto de guerra na sua casa. Eu vou ministrar isso também na imersão de guerra espiritual de 15 a 17 de maio, mas como construir um quarto de guerra. Porque você sempre vai ter guerra. A oração, a intercessão, que é a gente convidar Deus para as nossas batalhas, vamos tirar assim agora do âmbito pessoal, né, individual, vamos trazer para uma igreja, para uma família. A primeira... Uma coisa muito importante é a unidade, é vocês estarem juntos. Uhum. Então, o pastor Lobo citou aqui da importância de um ministério de intercessão, onde juntos vão se levantar aqueles obreiros, aqueles voluntários, os intercessores, que vão caminhar com o pastor, que vão estar com as mãos levantadas, eles vão estar ao redor, eles vão estar ali se posicionando em favor da igreja realmente, para que ele avançar. Então, não pode ser negligenciado. Essa oração, a intercessão, ela tem que ter todos o mesmo direcionamento. Você imagina se a intercessão, que seja um grupo enorme de intercessores, mas cada um quer ir para um lado. Uhum. O pastor está dando uma direção. Tem que ter unidade de comando. Outra metade quer ir para lá. E é melhor que seja 2, 3, 4, 5, 10, mas na mesma direção. Então, não é uma tropa de elite, tá, gente? Deus, ele busca adoradores. Repara isso, né? Importa que os adoradores... E ele também busca intercessores. Em Ezequiel, capítulo 21, verso 31, ele diz que Deus procurou na brecha o intercessor e não encontrou. Não é uma tropa não é especial, eu sou intercessor, sou especial, não. Mas é uma tropa resistente, é uma tropa cheia de sabedoria, é uma tropa que tem que ter amor, tem uma tropa de consciência. Essa tropa, gente, a mãe intercessora. A gente eu nunca deixo de orar pelos meus filhos. Eu nunca deixo de orar pelos meus netos. O meu netinho está com 5 meses. Hoje? Não. Semana que vem ele faz 6 meses. Eu tô orando. Meu neto vai fazer 6 meses. Pela esposa que o meu neto vai ter. Porque essa esposa do meu neto vai me dar bisneto. Pastor, por que você está orando? Eu vou te explicar. Eu oro porque essa menina um dia, ela vai ser o alvo do amor do meu neto e ela vai fazer parte da minha geração, uma geração de profetas, de pastores, de ministros, de evangelistas, de missionários, porque a minha família eu consagrei no altar do Senhor. Não importa se... Não há problema em você ser professor, empresário, biólogo, contador, médico, farmacêutico. Não importa. A minha família, eu consagrei no altar. Eu entreguei minha família. Então, essa moça que um dia vai encontrar com o meu neto, Ita, ela nem sabe, não sei nem se ela nasceu, mas eu começo a orar pelos pais dela. Os pais da minha... Seria... Essa família, né? E até assim... Isso tudo funciona. A pessoa pensa que ele só ora pelo hoje. Não, hoje eu estou desesperado, tenho que sair para encontrar o meu filho, para pagar uma conta. Ele nunca está orando lá na frente. A oração, ela tem que ser uma constante, é um método de vida. Agora, vamos falar também, pastor, nós já falamos um pouquinho desse ambiente, dessa preparação, da forma de orar. Algumas coisas são muito impeditivas para que essa oração ela seja verdadeira, para que haja
haja esse derramar, para que haja essa consciência que realmente o Senhor pode todas as coisas. Uma delas é uma identidade, uma pessoa, uma vida traumatizada, uma pessoa sequelada, uma identidade destruída. Isso dificulta muito. Por isso que a cura, a libertação, isso tudo ajuda muito, porque não nada é impeditivo da gente chegar até o Pai. Quer ver uma coisa? Você falou sobre isso, eu lembrei. Tem um personagem na Bíblia chamado Jefté. Esse homem, ele vai se tornar um grande general. Mas ele entra na guerra espiritual e ele fracassa. Ele vence a guerra e perde a família. É um personagem lá do livro de Juízes. Ele se sente amaldiçoado. Ele é filho de um adultério do pai dele. O pai dele se deitou com uma prostituta. O nome dele é Gileade. Gileade é uma região... nós vamos lá para Gileade esse ano. Nós vamos na Jordânia, né? A gente vai fazer um passeio, né? Se você quiser ir com a gente na caravana. Em setembro, de 1º a 13 de setembro. Vamos fazer Jordânia com Israel. Vamos passar em Petra, em Madaba. Vamos em Amã. Passar pelo território dos Amonitas, dos Moabitas. Nós vamos passar pela Galileia. Vai ser um lugar... E a gente vai passar por Gileade. Gileade é um local onde eles faziam um remédio, né? Tem uma canção famosa do Diante do Trono. Há um bálsamo em Gileade, terra de cura, mas ele não consegue curar o próprio filho. Então, esse homem, muita gente vai para a batalha desautorizado. Por quê? Ele se sentia amaldiçoado, ele se sentia profanado no meio da família, a família rejeita ele não trata isso no coração. Ele fica limitado pelo destino que foi determinado para ele. Quer ver um outro cara assim na Bíblia? É Jabes. Jabes é um personagem do segundo livro de Crônicas, que ele está preso a um preconceito. Ele está acorrentado a uma incapacidade que o próprio nome dele diz. Essa questão de identidade, às vezes é um apelido horrível que você recebe. Jabes significa destruidor, aquele que faz sofrimento. Sabe por que ele recebe o nome Jabes? Porque quando ele nasce, ele causou muito sofrimento à mãe dele. Então você imagina uma mulher sofrendo dor de parto por 24, 48 horas, um bebê que nasce rasgando a mãe com dor de parto. Qual é o nome dele? O nome dele é Jabes, aquele que faz sofrer. É muito parecido com o nome Pérez. Pérez também é destruição. Então, ele nasce apelidado. Você fala assim, esse menino não presta para nada. Esse filho não vai ser ninguém. Né? O rótulo é um apelido que carrega um nome falso. Todo destino falso é uma falsa profecia. Todo destino falso funciona como a pessoa acredita mesmo que ele não presta. Não vou ser feliz, não. Ele fica conformado com uma fronteira. Agora eu vou trazer o tema aqui. É por isso que a oração da fé, ela quebra as fronteiras. Ela alcança, ela sai daquele mundinho. Né? Impulsiona, manda mesmo. Ela sai do mundinho. Então, às vezes, a insatisfação, ela é uma bênção. Pastor, eu sou insatisfeito, eu quero mais de Deus. A gente tem que ter muito cuidado aí com esses nomes, esses rótulos pejorativos que são lançados sobre nossa vida, porque isso nos limita. Então, são muitos fatos que nos limitam essa acessibilidade a Deus. A oração nos liga de uma forma direta ao Pai, mas são coisas que acontecem, e pastor Lobo que citou a questão do nome, que rouba a identidade. Então, a nossa boca, por isso que a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente fala, porque lançamos palavras que vão nos limitando. Aí seja no nome, seja numa qualidade, botando um peso, um fardo, e quando você vê, gente, tudo isso, ele nos limita muito a nossa oração, muito a nossa intimidade com o Pai. Como é que Deus, ele trata a gente? Você já reparou? O diabo vai lá e pergunta assim para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães, não é isso? Deus, no mesmo capítulo, ele fala assim, opa, esse
é o meu filho amado que me dá prazer. É engraçado como é que Deus, ele não deixa a gente ser xingado. Deus não deixa a gente ser apelidado de maneira hostil. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é como uma cidade edificada sobre um monte. Você é mais do que vencedor. Você é uma bênção, você nasceu de novo, você é uma nova criatura criada em verdadeira justiça e santidade. É interessante como é que Deus, ele troca o nome. É interessante, né? Identidade traumatizada, quando você vai orar, Deus chega para Abrão. Abrão significa não pai. E o que você faz com uma pessoa que o nome dele é não pai? Olha lá. Ela vai ou não pai? Ele não tem pai, está com 75 anos, não é pai. Deus chama ele para ser pai de nações, trata ele durante mais 24 anos até que ele vai ser pai. 100 anos ele é pai. Ó, teu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. No nosso português não tem sentido, mas no hebraico ele pega e muda o sentido do nome. Pai de povos. Você pega Saraí. Saraí é mulher que arruma confusão, briguenta. Teu nome vai ser Sara. Ele pega Jacó, o enganador, o usurpador, o suplantador. Ah lá, já vai o cara que enrola todo mundo. Ele fala assim, não, teu nome vai ser Israel. Então, essa questão do nome, não é só uma questão da gente com o filho da gente. É uma questão da gente com Deus. A fé, a gente falou de Jabes, falou de Pérez, falou de gente, são nomes que causam desgraça. Quer ver uma coisa? Tem um nome na Bíblia chamado Jezabel. É uma mulher. Até outro dia eu falei aqui sobre o espírito de Jezabel. Você fez uma live. Jezabel significa ela é um lixo. Isso que significa Jezabel. Ela é um lixo. Os filhos de Ruth, o sentido do nome, eles morrem, né? Ela vai para Moabe, lembra? Não, da sogra de Ruth. Noemi, ela quando volta, os filhos estão mortos. Mas os filhos têm nomes que são de desgraça. Eles morrem. Aí Ruth é resgatada por Boaz. Então, essa questão da identidade, ela vai promover na gente, seriamente, quem a gente vai ser. Pessoas com apelidos horríveis. Não coloque nenhum tipo de apelido tentando motivar, desafiar mudanças. Pelo contrário, você vai fortalecer a bênção. Meu filho é bendito de Deus. Isso, declarar. A oração, ela declara, ela profetiza realidades hoje que vão acontecer amanhã. É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre preparar e se preparar da oração, que tem uma forma de um preparo, né? Há pouco tempo, a semana passada, fez uma live dessa preparação, usando ali a guerra espiritual, fizemos uma comparação bem com uma guerra mesmo, militar, né? E a oração, ela também tem que nos preparar. Já falamos de preparar o ambiente, já falamos de nos preparar, já falamos como que essa oração tem que ser, mas aí vamos falar um pouquinho sobre essa persistência, sobre o tempo. Se você está gostando da live, deixa o teu like, se inscreve no canal. Gente, é só apertar um botão aqui. A gente tá na hora do, né? Daqui a pouco, dá um like. Gente, dá um like aí, né? A gente nem comeu ainda, dá um like aqui, tá? Compartilha essa mensagem. Você que não segue a gente, tem um perfil aqui, tô seguindo aqui, tem muita gente com a gente. Aqui pelo Instagram, um beijo no coração. Tem pessoas, inclusive, aqui no Instagram, aí que tá numa live aberta, mandando mensagens, mandando algumas perguntas. A gente não tem agora como parar, responder, mas depois a gente tem um e-mail lá que você pode mandar e a gente tenta responder por lá. pastorlobo@gmail.com. Quiser fazer convite para a gente ministrar na sua igreja também, pastorlobo@gmail.com. A secretaria vai tratar com você. Armas de guerra espiritual. Nós vamos ter aqui de 15 a 17 de maio uma imersão em guerra espiritual aqui em Curitiba. Vai ser apenas em Curitiba. É o único seminário que eu faço em Curitiba presencial esse ano. 15 a 17 de maio.
Inscrições pelo www.institutoexodos.com. Arma de guerra, jejum e oração. Arma de guerra, você não entra em batalha sem armadura. Você tem que estar... O soldado, ele não vai despreparado. Você não vai lá, pega um calção, uma camiseta e vai para a guerra. Aí Paulo diz, ó, coloca o capacete, o diabo vai tentar roubar a tua salvação. Por que ele fala sobre capacete? O nome do capacete, Efésios capítulo 6, verso 2, é capacete da salvação. Por quê? Porque ele vai tentar atingir a tua fé na salvação. Isso, vai dizer que você não é salvo. Você Vai pecar, tentar. ele vem com aquela acusação toda que você perdeu salvação, traz um monte de acusação sobre a sua vida, um peso, e aí você acredita. Você tem tem que que guardar, vestir ó, blindar aqui a cabeça. as botas do evangelho da paz. Por quê? Porque se você escorregar no campo de batalha, você morre. Imagina você sabe que o jogador de futebol tem uma chuteira com trava. O soldado tem uma bota com trava. Ele vai pisar em serpentes, escorpiões e poder do mal. Você pisa num escorpião descalço, você tem que estar com a bota da preparação do evangelho da paz. Você, sobretudo, ó, da canela, daqui a pouco aqui em Curitiba, a gente vai usar sobretudo. Começa a ficar frio aqui, gente. Frio. Aí você vai, bota um casacão, que vem de baixo até em cima. O escudo da fé apaga todas as setas inflamadas do diabo. Você coloca o peitoral da justiça, né? O soldado usa aquela malha, Aquela né? couraça, Ou a né? couraça. Você usava quando você... Lembra quando você tirava oficial de dia, que você usava o colete balístico? Colete, né? A pastora Fabiola foi tenente lá com a gente, né, amor? Eu era comandante do batalhão, era minha tenente linda. O colete balístico, você... coloca o cinturão da verdade para você prender o armamento. Lembra que a gente tinha um cinturão de serviço? E você usa a arma de ataque, que é a espada do Espírito. Então, primeira coisa, vai para a guerra espiritual, a armadura de Deus. Número 2, vai para a guerra espiritual, a autoridade de Jesus. Sem autoridade você não vence guerra. E a autoridade, Deus te entrega e você recebe. A autoridade é fé. Eis que te dou autoridade. Número 3, sangue da cruz. Coberto pelo sangue da cruz. Você lembra que o sangue da cruz está chegando aí a Páscoa, né? Daqui a pouco, dia 20 de abril, 20 do mês que vem, abril, é Páscoa. Não, desse mês. 20 desse mês. De abril. Desse mês. É a Páscoa. Eu quero convidar você para estar com a gente lá em Bom Retiro, nas nossas celebrações de Páscoa. E o sangue do cordeiro nos umbrais, né? É que impediu o espírito da morte. Chega lá. Você não entra em guerra espiritual sem reconhecer o poder do nome de Jesus. E você não entra em guerra espiritual sem jejum e oração. Verdade, sem se preparar. Essa é a preparação. E eu gosto muito de dizer, usar assim, que quando você vai para uma viagem, você se prepara, se você vai para a praia, se você vai para o frio, para a neve, você prepara uma mala e você leva dentro da bagagem a roupa, a vestimenta adequada. E no mundo espiritual é igual. Você vai entrar numa guerra, vai entrar numa batalha, num confronto, e aí você convoca a sua família, convoca as pessoas que estão em volta, que você julgue, que vão te ajudar em oração, e você diz, nosso foco é esse, vamos nos preparar, vamos vestir a roupa adequada para que nós possamos fazer essa viagem e sair vitoriosos. É mais ou menos assim. Pessoal, tudo isso de 15 a 17 de maio aqui em Curitiba, na imersão em guerra espiritual. Inscrições pelo www.institutoexodos.com. Quiser fazer os cursos à distância, temos uma plataforma online, curso.pastorlobo.com, e os livros também estão no institutoexodos.com. Estamos chegando no final. Nós vamos orar por eles ainda, mas vamos destacar aqui, ó, 2 desculpas para não orar, que o crente adora. Tá bom. Primeira desculpa, confunde humildade com medo. É uma confusão. É quando a gente acredita que o melhor é sempre para os outros, nunca é para a gente. É humildade, né? Não vou orar, isso aqui não é para mim, é muita areia para o meu caminhão. Uma outra coisa, quando acha que não está precisando de nada. Você já pensou assim, hoje eu não quero nada, não estou precisando de nada. A satisfação é uma desculpa da preguiça, né? Aí mês que vem um negócio, aí você vai orar, porque daí você está com um problema no trabalho. Meu casamento está bem, eu não preciso orar.
Ah, meu filho, tá bem, não precisa orar. Eu tenho saúde, não Gente, precisa orar. quando você não tá, acha que não tá precisando de nada, quando você É. acha que tá tudo bem, é ali que você tem que orar, é ali que você Vamos tem orar? que realmente convidar o Senhor. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu like. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós revestimos o teu povo com o teu amor. Colocamos sobre eles, Pai, Amém. a tua bênção e os teus escudos e as tuas armaduras. Estabelecemos sobre sua casa, teus filhos, o trono do Senhor. Repreendemos todo o mal, desalojamos toda ação do inferno, das trevas, toda operação do erro, toda mentira, todo engano, toda sedução maligna. Nós abençoamos com o cuidado do Senhor, Amém. com a fartura do Senhor, a mesa dos teus filhos, os celeiros Senhor, os fartos de teus servos, que as portas das casas dos teus filhos sejam guardadas por anjos, que o sono dos teus filhos sejam sonos de paz, com sonhos do Senhor. Aleluia. Que a descendência dos teus filhos se alegre em te servir como único Deus e ao teu filho Jesus como único Senhor. Eu abençoo o teu Pai, povo em nome nós de Jesus. abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz. com Deus, gente. Tenham um excelente dia. Deus abençoe a todos. Fica na paz e a gente está esperando você se inscrever no canal aqui. Fica com Deus, gente.